Bom, pessoal, vou falar para vocês sobre os métodos diagnósticos em relação às infecções relacionadas aos dispositivos ortopédicos. Então, isso inclui não apenas próteses, né, mas qualquer device que seja incluído, implantado no paciente. Então, só uma breve revisão, lembrando que as infecções, a gente acaba chamando de periprotéticas, né? Porque a prótese em si, ela não infecta, né? Mas o que infecta é tudo que está ao redor da prótese, do implante. Então, a gente chama de infecções periprotéticas, né? E a gente sabe que são eventos extremamente graves para o paciente, até porque existe uma perspectiva sempre de algo benéfico quando a gente coloca um implante, uma prótese, enfim, e quando acaba acontecendo uma infecção, nós sabemos a carga, né, o burden que isso acaba trazendo para o paciente e para toda a equipe médica e a equipe auxiliar que acaba acompanhando esse paciente. Então, as infecções, elas acabam, né, quando não diagnosticadas precocemente, não feito a identificação correta do micro-organismo, acaba acarretando aí num problema crônico, tá? E é um paciente que acaba precisando de vários procedimentos, debridamentos, retirada do implante, em boa parte dos casos, e é isso que a gente, com o diagnóstico correto, tenta evitar ao máximo, quer dizer, tirar a funcionalidade que o implante promoveu para aquele paciente. E, obviamente, que muitas vezes isso acaba trazendo complicações, quando você precisa retirar o implante, né, seja perda funcional, assim como também, em último caso, quando essa infecção ela não é controlada, ou em alguns tipos de pacientes, ela pode ser grave o suficiente para levar a sepse e a óbito. Então, o diagnóstico, ele é um tanto quanto desafiador, ele não é tão fácil, porque ele depende, né, de uma série de avaliações, não somente clínica, mas também radiográfica, laboratorial. A gente sempre preconiza a possibilidade do diagnóstico histológico para nos ajudar, né, no diagnóstico das infecções periprotéticas, uma vez que numa revisão de um implante, de uma prótese, nem sempre a infecção ela é clinicamente, laboratorialmente, microbiologicamente e radiograficamente identificável e acaba passando desapercebido e só tempos depois acabamos fazendo o diagnóstico de infecção. Quando nós temos uma infecção relacionada ao implante pós-trauma, em geral, o diagnóstico clínico ele é mais fácil. Já as infecções relacionadas aos implantes do tipo prótese, seja quadril, joelho, muitas vezes o quadro clínico ele não é tão exuberante como uma infecção aguda. Então vejam que já na osteomielite crônica, o diagnóstico radiográfico ele acaba sendo um pouco mais fácil do que nas infecções relacionadas às próteses. Então, esse aqui é um fluxograma que foi publicado pelo Infectious Disease Society of America. Ele é bastante simples, desde que você siga esse passo a passo, onde ele depende de uma boa avaliação médica, baseando-se nos dados clínicos, dor, se a dor é aguda, se a dor é mais arrastada, se tem a presença de fístula, que é praticamente patognomônica de uma infecção relacionada à prótese. Exames laboratoriais simples, como um hemograma, PCR e VHS, e um exame radiográfico. E, obviamente, que se for possível, um exame de imagem que permita identificar a presença de coleção, a possibilidade de fazer uma artrocentese e, a partir desse material, já fazer o diferencial de células, né? Então, a citologia mais a cultura, isso permite que a gente possa fazer um diagnóstico pré-cirúrgico da infecção, já sabendo o micro-organismo que você vai enfrentar e automaticamente definir um plano cirúrgico para esse paciente, tentando sempre manter o implante para esse paciente para evitar as disfunções motoras, né? Quando não é possível, né, esse paciente vai para um debridamento, e aí no debridamento sempre é muito importante, que está preconizado nos guidelines, durante o ato, obviamente que você vai ter o diagnóstico macroscópio da infecção, mas obtenção de uma amostra para histologia, então um frasco onde você vai colocar em formol para avaliação histológica, seguida de pelo menos 2 amostras para a cultura do tecido periprotético, né? Então aquela fibrose que fica ao redor do implante, né? Então biópsias de múltiplos sítios. Sempre que for fazer o procedimento da biópsia, da retirada do tecido,
trocar o material que você usou, né? Então a pinça, a hemostática que você usou para fazer o debridamento, tirar o tecido, sempre pegar uma nova que não foi utilizada, porque senão você vai contaminar os 3 fragmentos com a mesma bactéria. E a ideia é que você pegue 3 fragmentos para quê? Para que, se vier um Staphylococcus negativo, que é uma bactéria geralmente colonizante, contaminante, se crescer a mesma bactéria com o mesmo perfil de sensibilidade nas 3 amostras, e você verificou que essas 3 amostras coletadas separadamente, com materiais diferentes, vierem nas 3 culturas, você vai, né, acreditar que realmente aquele patógeno está associado à infecção e não é contaminação, colonização, enfim, é provavelmente o agente etiológico da infecção. E sempre que possível, coletar o líquido para uma avaliação citológica, assim como também encaminhar esse líquido para a cultura. E vocês vejam ali que no guideline eles colocam que fazer a ultrassonicação da prótese. Então aqui, PCR-VHS, exame radiográfico, artrocentese, tá? E lembrar que com o diagnóstico etiológico, a gente consegue, obviamente, fazer uma decisão terapêutica, né? Se nós vamos fazer simplesmente uma abertura com debridamento, ou se nós vamos ter que retirar o implante. Nós sabemos que tem bactérias que é possível fazer o tratamento mantendo o implante, dependendo do tempo em que foi, as condições locais, né? Então, é importante, no momento da abertura, fazer a coleta desse líquido, né, que está ali logo abaixo do tecido celular subcutâneo, para que esse material seja encaminhado para a citologia e para a cultura. E lembrar que esse líquido aspirado, nós devemos colocá-lo dentro de um frasco de hemocultura, porque esse líquido acaba tendo muitos coágulos, as bactérias podem morrer se tiver muito pus, e é, portanto, indicado que esse líquido seja colocado, né, com agulha dentro de um frasco de hemocultura. Então, lembrar que daí você pode fazer todo o debridamento, e esse tecido perimplante, o ideal é que seja, então, encaminhado para a cultura. E depois do material que foi explantado, a gente pode fazer, então, a sonicação. Só para vocês terem uma ideia, muitas vezes o diagnóstico macroscópico, nem sempre ele é possível. Então, veja esse parafuso, por exemplo, né, você olha o aspecto dele e parece que ele está completamente normal. Mas quando nós colocamos, né, então esse aqui é um parafuso que a gente induziu o biofilme, no microscópio eletrônico, aqui num aumento de 30 vezes, a gente consegue ver algo de estranho. E quando a gente aumenta aqui 5.000 vezes, vocês vejam que nós temos o quê? Presença de biofilme, que é essa matriz, geralmente polissacarídica, que as bactérias produzem para se proteger do antibiótico. Então, esse biofilme, quando ele não é muito maduro, é possível que o antibiótico tenha atividade e você consiga manter o implante. Por outro lado, se esse biofilme está há muito tempo sendo produzido, geralmente ele é um biofilme maduro, aí há uma dificuldade de um antibiótico penetrar, destruir a bactéria e, consequentemente, falha terapêutica ela é iminente. Vejam que esse biofilme tem poros, né, por onde as bactérias transitam, e também esse esporo pode ajudar a promover a entrada do antibiótico, mas isso nem sempre está presente. Tá? Esse aqui é um biofilme, por exemplo, que nós induzimos de Pseudomonas aeruginosa. Vejam que interessante, né? Essa aqui é uma técnica que a gente colocou num implante e revestimos a prótese, né, com um meio de cultura e um plástico. E vocês vejam que só nessas áreas rachuradas é que cresceram bactérias. Então, se nós tiramos um implante e fazemos um swab, pode ser que a gente, né, pegue ali uma porção que não tenha bactéria, porque ela não está homogênea no implante. Mesmo quando nós fazemos a biópsia periprotética, né, imaginem aqui nesse desenho onde nós temos um implante, dependendo da área que tiver do implante em contato com o tecido periprotético, pode ser que a gente faça a biópsia de 3 lugares onde não tinha uma grande quantidade de colônias de bactérias, e aí as culturas virão negativas. E é por esse motivo, né, que nós fazemos o quê? A sonicação. Então, esse aqui é um kit que nós montamos para fazer diagnóstico da melhor forma possível das infecções relacionadas às próteses, aos implantes, tá? Que consiste no quê? Frasco de hemocultura. Então, no nosso caso, esse aqui era um kit antigo, onde a gente tinha frasco de anaeróbio e frasco de aeróbio. Como nesse momento o hospital não está realizando cultura de anaerobiose, nós fazemos só o frasco de bactérias aeróbias. Vão vir 3 frascos, eles
estarão vazios e nós vamos colocar um meio de cultura dentro do laboratório para colocar a biópsia. Então, você pode colocar 1 a 2 fragmentos dentro de cada um desses frascos, então entre 3 a 6 fragmentos. E aí, com a agulha ajuda de uma agulha e uma seringa, aspirando o líquido periprotético ou do tecido celular subcutâneo, esse líquido, então, ele deve ser inoculado dentro do frasco de hemocultura, porque assim você garante que qualquer antibiótico que o paciente tenha usado, ele será inativado no frasco de hemocultura, esse material não coagula, não seca, e as bactérias já começam a crescer, até mesmo em temperatura ambiente, sem precisar para a estufa. E esse frasco indo para o laboratório, dentro de 24 horas a gente já tem a identificação do crescimento bacteriano. E o que consiste a sonicação? Então, aqui, né, nós temos uma tapeware, mas na realidade, no nosso hospital, nós realizamos com o saco de sonicação. Então, é um saco plástico que ele vem estéril, então vocês colocam o implante dentro do saco, ele vem com uma fita de amarração, então vocês passam a fita e mandam a prótese seca para o laboratório. No laboratório, nós vamos adicionar soro fisiológico, ou ringer lactato, e vamos colocar dentro do sonicador. O sonicador ele emite ondas ultrassônicas que quebram o biofilme, e aquele líquido que nós teremos o biofilme quebrado, nós vamos fazer a cultura em diversos meios, né, para gram-positivos, gram-negativos e outras bactérias anaeróbias não estritas. Tá? Então, o protocolo nosso é basicamente esse, né? A gente chama de kit osso ou kit ortopedia, ou kit prótese, enfim, o kit de sonicação. Tá? Então, nós pegamos esse material, colocamos o tecido periprotético dentro dos tubinhos, a prótese no saco plástico e o líquido no frasco de hemocultura. Tá? Existe a possibilidade, né? Nós temos, não é para todos os pacientes, mas para os pacientes que tiverem condição de pagar, nós temos o DineXpert, né, o DineXpert porque ele não é coberto pelo SUS e nem pelos convênios, mas é um kit que em 1 hora a gente tem identificação de Staphylococcus aureus e já sabemos também a sensibilidade dele à oxacilina. Então, a gente já sabe se é um MSSA ou MRSA. Então, imagine que coleta isso no centro cirúrgico e se trouxer o material para a gente, se bobear a hora que o paciente estiver saindo do centro cirúrgico, né, saindo da REPAI, nós já temos a identificação da bactéria. E ele já pode ir para o quarto tomando o antibiótico mais correto, mais direcionado possível. Tá? Então, aqui só para mostrar a técnica que nós validamos da sonicação, nós fizemos um modelo num parafuso de pseudomonas, tá? Mostrando aqui o biofilme da pseudomonas. Fizemos um modelo de estáfilo, então veja que o biofilme do estáfilo é bem diferente da pseudomonas. E fizemos até também um modelo de biofilme de cândida, que também é bem diferente, tá? E aqui, né, no laboratório, a gente fez um biofilme misto, né, de cândida com pseudomonas para mostrar aí a possibilidade de identificar mais de uma bactéria no mesmo implante, entre aspas, infectado. Lembrar que a gente também pode fazer a sonicação do cimento ortopédico. Tá? Então, um paciente que precisou ali de um espaçador, com ou sem antibiótico, no momento da retirada, da revisão, né, a gente pode colocar também o cimento no saco plástico para fazer a sonicação, isso já está também validado no nosso laboratório. Então, aqui eu fiz microscopia eletrônica, como vocês podem ver, e na microscopia eletrônica a gente consegue ver o biofilme por cima do cimento ortopédico, né, de PMMA, você veja que tem as irregularidades, ali é fácil aderir biofilme também no cimento ortopédico. Eu fiz um modelo em osso também, então é possível, né, se vocês têm um fragmento ósseo, não tem só o implante, fazer sonicação do osso. Tá? Então o osso dentro do saco plástico, a gente coloca um volume menor de líquido. O osso também pode ser colocado dentro de um frasco, por exemplo, de urina, estéreo, e colocando o líquido no laboratório, a gente consegue sonicar e fazer, né, cultura não só do osso, mas também do líquido sonicado do osso, porque às vezes o osso tem biofilme. Embora o pedacinho, o fragmento do osso, a gente consegue colocar num caldo de cultura. Agora, um implante, a gente não tem um frasco para colocar tanto meio de cultura para uma prótese inteira. Né? Esse aqui é o DineXpert, só para mostrar que por PCR a gente consegue identificar. Ele é um exame que tem uma sensibilidade
muito alta, uma especificidade muito alta, mais de 90%, então ele é superior aos métodos de cultura para identificação do Staphylococcus, tá? E aqui só mostrar que a gente validou o método do saco plástico, inclusive a gente deixou uma semana na geladeira sem fazer a cultura, e mesmo depois de uma semana, né, a gente identificou aqui a positividade foi igual de fazer imediatamente, mostrando aí que a sonicação é uma técnica muito eficaz, e não depende daquela pressa de levar o material para o laboratório, como acontece quando a gente faz uma biópsia, por exemplo, que o material pode perder a positividade se demorar para chegar até o laboratório, tá bom? Então, sempre gosto de agradecer a toda a equipe que trabalha comigo no laboratório de pesquisa, onde a gente valida todas essas técnicas, tá bom? E espero que a sonicação seja de muita utilidade para todos vocês.